Eu tive um diagnóstico de câncer. Sim. E você vai poder ver nessa imagem que eu estou te colocando aí. Um diagnóstico de câncer. Em 2025, logo no início, aconteceram várias coisas. Eu fui internado por apendicite. 7 dias depois, com pancreatite. E aí, logo em seguida, apareceu sangue na minha urina. E isso se agravou com pedaços de sangue que saía na urina. E eu fiquei de janeiro a julho praticamente indo sempre ao médico. Quase que um dia sim, um dia não, indo ao médico. Até que então eles descobriram, através de um exame, que eu estava com uma lesão na bexiga. E isso foi diagnosticado como um câncer. Eu vou falar para você, foi uma bomba no meu coração. Por diversas coisas, por diversos pensamentos vieram a mim. A minha família, os meus amigos, o meu ministério, a comunidade cristã Carisma, a minha vida, é uma palavra que sentencia muitas vezes para nós como uma palavra de final de vida. Eu me lembro que quando eu saí, quando o médico deu o diagnóstico, eu me mantive ali ainda tranquilo, mas quando eu saí do hospital, eu não consegui me conter. Eu chorava muito, muito mesmo, pensando em uma série de coisas. E vim para casa, falei para os meus filhos, enfim, todo mundo sem chão. Então eu comecei a conversar com Deus e falar com Deus sobre todas as coisas que estavam acontecendo. E a gente é cheio de porquê disso, porquê daquilo. Eu lembro que uma das vezes que eu estava chorando sozinho, tomando banho, falando com Deus, até para evitar de chorar na frente dos meus filhos, da Valéria, eu, falando com Deus, eu disse: Senhor, o que está acontecendo, né? E Deus falou assim: viva comigo intensamente. Tudo que vier às suas mãos, faça com muita força, com muito propósito. Não deixe o ritmo cair. E eu me lembro que eu tomei aquilo para minha vida e muitas vezes foi difícil viver o que Deus tinha me pedido, me orientado. Às vezes, com muita dor, eu ia para a comunidade, ministrava a palavra. As pessoas não sabiam que eu estava com dor, mas quando eu chegava em casa, eu me arrebentava de dor, era muito grande. Passou um tempo e os médicos me pediram para fazer um outro exame. Foi muito invasivo, me machucou demais, eu tive muitas dores pós esse procedimento. Só que nesse interim do diagnóstico a esse novo exame deu cerca de 1 mês e pouco. E eu falei para toda a igreja, eu falei para os meus parentes, eu falei para os meus amigos, e eu não escondi a doença, o problema. E eu pedi para que eles pudessem orar por mim, né? Então a igreja se levantou em oração, nós clamamos muito para o Senhor, nós pedimos ao Senhor que Ele pudesse intervir na história e pudesse fazer valer o seu poder sobre a minha vida, né? E, enfim, quando se passou esse 1 mês, nesse novo procedimento, os médicos entraram para poder fazer uma raspagem para saber se eu ia ter quimioterapia ou radioterapia. E, para a glória de Deus, esse câncer tinha diminuído de 1,5 centímetro para menos de meio centímetro. Eu fiquei bastante feliz. Então eles cauterizaram essa ferida e disseram assim: daqui a um tempo nós voltamos e a gente vê qual é o progresso, ou então ver se o problema foi extinto, né? O primeiro milagre na minha vida foi aí, o poder da oração. E eu quero agradecer você que orou por mim, que ficou sabendo, enfim.
Quero agradecer a minha família e toda a comunidade cristã Carisma por ter se empenhado em favor da minha vida. Nesse um mês da descoberta, entre a descoberta e o novo procedimento, ele regrediu mais de 1 centímetro, de 1,5 para menos de meio centímetro. E eu glorifico a Deus por isso. Há uns 15 dias atrás, se passou um ano exato da descoberta até há 15 dias atrás. E eu fiz um novo procedimento. E esse procedimento foi para verificar como é que estava a questão do câncer. Eu quero aqui glorificar o nome do Senhor, porque o médico voltou para mim e disse assim: Marcelo, eu tentei procurar até o lugar que foi feito onde eles queimam lá, né? Eu esqueci o nome agora. Cauterizaram. Eu tentei procurar até o lugar que eu cauterizei e eu não achei isso. A sua bexiga está limpa. Você não tem mais nada. Eu quero glorificar o nome do Senhor. Quero glorificar o Senhor Todo-Poderoso por ter me dado mais uma oportunidade de vida e de fazer valer para as pessoas que Ele ainda é poderoso, que o milagre dEle, que a palavra dEle é fiel. Eu recebi algumas promessas de Deus sobre a minha vida e eu pensei que tinha acabado, e o Senhor disse: não, ainda há tempo, ainda há situações para fazer. Eu quero compartilhar isso com você, porque eu sou uma prova viva do milagre e do poder de Deus sobre minha vida. Quero agradecer demais a Deus por tudo isso. Aqui em casa eu não fui o único a ser curado de um câncer. Meu filho também foi curado de um câncer quando tinha 7 anos. Tinha leucemia e o Senhor o curou. Então é a prova viva que Deus é fiel. Eu quero encorajar você a orar, seja qual for a doença. A gente sabe que tudo está nas mãos do Senhor. Ele tem o poder da vida, Ele tem o poder de recolher as pessoas, a gente sabe de tudo isso. Mas quando isso é alinhado com o propósito dEle, o Senhor concede a nós aquilo que Ele quer no coração dEle. Independente das circunstâncias, continue orando e crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pode imaginar. Eu quero te abençoar com toda sorte de bênção e dizer para você que o Senhor é na sua vida. Se esse testemunho da minha vida fez sentido para você, compartilhe para alguém que precisa escutar uma palavra de fé. Creia que o Senhor, Ele pode fazer. Que Deus te abençoe e mais uma vez, obrigado a você e ao nosso Deus.